Hoje eu vou te ensinar a avaliar a saúde financeira das empresas utilizando dois indicadores, a liquidez corrente e a dívida líquida sobre EBITDA. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo e se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Hoje nesse vídeo eu vou falar como a gente pode avaliar a saúde financeira das empresas e principalmente agora em momentos de crise é extremamente importante que a gente dê uma olhada na saúde financeira das empresas listadas na Bolsa para a gente entender se essas empresas vão conseguir aguentar o tranco dessa crise. Eu separei dois indicadores aqui para a gente e esses são indicadores que são relativamente simples de calcular e vão dizer muita coisa para a gente. E para demonstrar esses dois indicadores, eu separei duas empresas, uma é a Lojas Renner e a outra é a Azul. E aí a gente vai poder comparar essas duas empresas e entender a situação financeira de cada uma delas. Mas antes da gente passar ali para o computador, eu já vou pedir de uma vez para vocês deixarem o seu joinha, se inscrever aqui no canal, que isso ajuda a gente pra caramba, faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e distribua ele para mais pessoas. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos passar ali para o computador e a gente pode conversar um pouco mais sobre esses indicadores. Bom, pessoal, então vamos começar aqui olhando primeiro as Lojas Renner. Então, vai abrir aqui do lado o Excel. Nós temos aqui Lojas Renner. Eu já coloquei todos os dados aqui e eu vou mostrar primeiro os dados já na planilha e depois eu mostro para vocês onde a gente consegue estes dados. Então, nós temos aqui dívida bruta da Lojas Renner. A gente precisa da dívida bruta para a gente poder calcular a dívida líquida, que é o que vai entrar no nosso indicador. A dívida bruta a gente vai pegar os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo e a gente tem aqui 1.600 bilhões de reais de dívida bruta. E aí a gente pega aqui os caixas e equivalentes de caixa, que é o que a gente vai utilizar para subtrair da dívida bruta e ter a dívida líquida. E aí os caixas e equivalentes de caixa é o que ela tem de dinheiro de disponibilidade imediata, né? Então a gente vai pegar lá do balanço patrimonial, que é onde a gente encontra esses dados, o caixa e equivalentes de caixa, mais aplicações financeiras de curto prazo, a gente tem que ela tem em caixa 1.372 bilhões de reais. E a gente tem então que a dívida líquida dela é de 272 milhões de reais. Depois nós vamos pegar o EBITDA. O EBITDA ele é dado para a gente lá nas demonstrações financeiras também. É um valor que a gente encontra calculado para a gente. A gente pode calcular ele a partir das demonstrações financeiras, mas o EBITDA é um pouco complicado, é mais fácil a gente pegar o que a empresa entrega para a gente. E quando a gente faz um dividido pelo outro, nós chegamos no nosso primeiro indicador, que é a dívida líquida sobre EBITDA. E no caso de Lojas Renner, deu 0,14. O que isso quer dizer? Primeiro, vamos explicar o que é o EBITDA. O EBITDA ele nada mais é do que uma aproximação para a geração de caixa da empresa, a capacidade que a empresa tem de gerar caixa. No caso das Lojas Renner, é de quase 2 bilhões de reais. Isso aqui está no período anual. Então, por ano, ela gera 2 bilhões de reais que vai para o caixa dela. Isso é uma aproximação, não é o que realmente acontece, mas é um valor interessante para a gente utilizar nesses indicadores. E quando a gente divide a dívida líquida pelo EBITDA, o que a gente tem é um indicador mostrando quantos por cento da geração de caixa da empresa representa da dívida, ou então o quanto a empresa consegue pagar da dívida com a sua geração de caixa. Então aqui para a Lojas Renner a gente tem um número aí de 0,14, significa que a dívida dela representa 14% do quanto ela gera de caixa. Ou seja, ela consegue pagar essa dívida com tranquilidade e ainda vai sobrar 86% aí do caixa que ela gerar. Passando para o próximo indicador, que é a nossa liquidez corrente. A liquidez corrente é calculada do ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Isso tudo a gente encontra também no balanço patrimonial e por isso é muito importante a gente entender de contabilidade quando a gente investe em ações. Mas eu vou tentar resumir para vocês. O ativo circulante é tudo que a empresa tem de bens e direitos no curto prazo. E o passivo circulante é tudo que ela tem de dívida no curto prazo. Quando a gente pega esses dois valores e divide
um pelo outro, a gente tem o que a gente chama aqui de liquidez corrente. E a liquidez corrente da Lojas Renner deu 1,4. Isso significa que se a Lojas Renner precisar pagar todas as dívidas dela no curto prazo, ela pegando tudo que ela tem de bens e direitos de curto prazo, ela consegue cobrir esses passivos e ainda vai sobrar 40%. Ou seja, ela tem capacidade de honrar todas as suas dívidas de curto prazo com o que ela tem de bens e direitos no curto prazo. Mostrando então que a Lojas Renner, isso são os dados já aqui de 2019, é uma empresa extremamente saudável. E aí, agora eu vou mostrar para vocês, abrindo aqui os demonstrativos financeiros da Lojas Renner, para a gente ver de onde eu tirei esses valores e mostrar também outras formas de encontrar esses indicadores. Aqui nós temos o DFP da Lojas Renner, que é as demonstrações financeiras padronizadas. E aqui a gente vai encontrar todas as informações financeiras para o ano de 2019 da empresa. Esse arquivo a gente consegue baixar no site da empresa, no site de relações com o investidor. É muito simples e eu vou mostrar esse passo a passo aqui na tela para vocês também. Mas aí nós temos então aqui na DFP, nós vamos encontrar os balanços patrimoniais, as DRS e vários outros demonstrativos contábeis que a empresa precisa reportar ao mercado todos os anos. Aqui para a gente vai interessar só o balanço patrimonial. Então a gente pode descer aqui bastante e nós vamos chegar nas demonstrações financeiras. Aqui vocês podem ver que tem demonstrações financeiras individuais, que vai mostrar só a controladora, né, a holding da Lojas Renner, mas o que interessa para a gente são as demonstrações financeiras consolidadas, que vão estar mais aqui embaixo. E aqui nós temos demonstrações financeiras consolidadas, balanço patrimonial ativo. Então aqui a gente vai ver o ativo da Lojas Renner. Aqui no ativo a gente já pode ver, ó, ativo circulante. Então aqui a gente pega, né, do exercício de 2019, tá aqui ativo circulante, caixa e equivalente de caixa e aplicações financeiras. Então a gente pega esses dois valores aqui, foi daqui que eu tirei os valores que estão lá na planilha. Se a gente descer mais aqui, nós vamos chegar no balanço patrimonial passivo, que é onde estão os passivos. Aqui nós temos o passivo circulante, aqui nós vamos encontrar mais abaixo empréstimos e financiamentos. Esse no passivo circulante são os de curto prazo. E a gente descendo aqui, nós vamos ter os empréstimos e financiamentos no passivo não circulante, está aqui em cima escrito, são os empréstimos e financiamentos de longo prazo. E foi daqui também que eu tirei esses valores. As demonstrações financeiras das Lojas Renner são excelentes. Eles têm essas demonstrações colocadas de uma forma muito interessante. Essa parte do balanço da DRE, isso é padrão para qualquer empresa. Mas depois nós temos as notas explicativas, que vão explicar no detalhe cada uma dessas entradas nas demonstrações financeiras. E aqui na Lojas Renner, se a gente descer mais um pouquinho aqui, nós vamos encontrar primeiro onde ela vai falar do EBITDA. Então a gente pode procurar aqui pelo EBITDA. Nós vamos ter esse quadro aqui, vai mostrar para a gente EBITDA total ajustado, e aqui onde a gente vai pegar esse valor aqui de 2019, aqui onde está pro forma nem precisa preocupar, que isso aqui já envolve outras coisas de contabilidade e de manipulação de números que não interessa muito para a gente, nem vai variar tanto assim no indicador. Então a gente pega aqui o EBITDA, mas se a gente fosse descendo um pouquinho mais aqui, nós vamos chegar numa tabela muito interessante que ela coloca para a gente, que é endividamento e disponibilidades líquidas. E aqui está exatamente o cálculo que a gente acabou de mostrar ali no Excel. Nós temos aqui os empréstimos e financiamentos, circulante e não circulante, os financiamentos operacionais circulante e não circulante, o endividamento bruto, deu aqui ó, exatamente o mesmo número que está lá no Excel. A gente pode ver os caixas e equivalentes de caixa, mesma coisa, o mesmo valor está aqui para a gente. A gente consegue ver então o endividamento líquido e o endividamento líquido pelo EBITDA, 0,14, o mesmo valor que a gente tem
lá no Excel. E ele ainda traz para a gente aqui um gráfico mostrando ao longo dos anos, desde 2015, que esse endividamento líquido das lojas Renner só foi caindo, o que também é muito interessante de observar que a empresa foi se alavancando cada vez menos, foi dependendo do capital de terceiros cada vez menos. E é assim então que a gente olha para o balanço das lojas Renner e tira todas aquelas informações que mostrei para vocês. E antes da gente passar para olhar a Azul, eu queria pedir para vocês, deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam esses indicadores e como vocês fazem para avaliar a situação financeira das empresas, beleza? Para a gente ter um papo legal aí nos comentários. E podemos passar para a Azul, para a gente dar uma olhada aqui também. Na Azul eu já vou começar direto aqui no balanço, tá? Que da Azul já está até aberto no balanço patrimonial dela, ativos. Então aqui é onde a gente pega caixas, equivalentes de caixa e aplicações financeiras. O consolidado está bem aqui, desse lado aqui, né? É 2019, então a gente vai pegar esses dois valores. Daqui a pouco eu mostro no Excel como ficou a conta. E aqui embaixo, passivo circulante e não circulante, nós vamos pegar empréstimos e financiamentos. E no caso da Azul, a gente ainda tem que pegar aqui passivo de arrendamento. Para a Azul, isso também é considerado como dívida. E como que a gente vai saber isso? É com o tempo ou então estudando contabilidade. Mas a gente consegue entender. E da mesma forma que a loja Renner entregou para a gente, a Azul também entrega esses dados legais, bonitinhos lá numa tabela, a gente poder dar uma olhada. Mas o da Azul fica um pouco diferente do que eu fiz no Excel e a gente vai ver isso já já também. Então vamos abrir aqui o Excel e nós vamos dar uma olhada na Azul. E aqui a Azul, então, nós temos uma dívida bruta de 15 bilhões de reais, caixas e equivalentes de caixa em 1 bilhão e 700 milhões de reais, a dívida líquida, então, em 13 bilhões 914 milhões, o EBITDA ajustado que ela entrega lá para a gente em 3 bilhões e 600 milhões de reais. E aí a dívida líquida sobre a EBITDA da Azul está dando 3,84. Ou seja, a Azul está 3,8 vezes alavancada. Ela depende do capital de terceiros 3,84 vezes sobre a sua geração de caixa. O que isso quer dizer? Que a geração de caixa dela atual anual não consegue cobrir o que ela tem de dívida. Então, isso deixa ela numa situação bem perigosa em tempos de crise. Esse nível de alavancagem aqui de 3,84 vezes, ele não é um nível assim tão elevado, né? É um nível comum de se encontrar aí no mercado. Porém, em tempos de crise, ele fica bem mais assustador, né? E quando a gente pega aqui o ativo circulante pelo passivo circulante para calcular a liquidez corrente, a gente vê que dá 0,6, ou seja, ela não consegue honrar as suas dívidas de curto prazo com que ela já possui nos ativos circulantes dela, né? Nos bens e direitos de curto prazo, que também preocupa. E isso mostra para a gente também o potencial que isso tem de levar várias outras empresas juntas no caminho, né? Porque se a Azul não consegue pagar os seus fornecedores também não vão conseguir pagar os seus fornecedores, né? Os fornecedores dos fornecedores. E aí, ó, vai gerando uma bola de neve em toda a cadeia. Então tem que ficar muito esperto com esses números aqui. A Azul, ela sofre diretamente pela crise, né? Por causa dos voos, né? Tem restrição de viagem para tudo quanto é lado, as pessoas vão ficar cada vez mais em casa, a receita dela vai cair muito, a capacidade dela de gerar caixa vai cair muito e esses indicadores aqui podem explodir, né? E pode fazer com que a empresa até mesmo possa entrar em falência, né? Isso para as empresas muito grandes é meio difícil, mas pode acontecer. Então a Azul está em altíssimo risco aqui da saúde financeira dela, então tem que ficar muito atento. A loja Renner está muito mais tranquila do que a Azul e eu espero que vocês tenham entendido essa diferença aqui e consigam comparar essas duas empresas. Vamos só voltar aqui no arquivinho da Azul, ele é até mais bonitinho do que a da Renner em questão de design, mas ele contém as mesmas informações e não se engane pelo design, fique atento no detalhe do número. E aí a gente pode olhar aqui, eu vou fazer uma pesquisa rápida por EBITDA e aí nós vamos encontrar
duas contas interessantes. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nós temos aqui, ó, a conta que ela faz de liquidez total e ela explica todas as disponibilidades, endividamento. Aqui embaixo, ó, tem o que a gente precisava ver na questão da dívida bruta de curto prazo e longo prazo. A gente pode ver que a conta dela está um pouco diferente da minha, porque ela considerou algumas outras coisas aqui que eu não considerei por questão de deixar o número mais seco, sem incluir muita coisa, para tentar reduzir a dívida dela, né? Aqui ela reduziu, e faz sentido, obviamente, mas foi com hedge cambial, porque ela tem dívida lá fora e ela tem uma proteção no câmbio, e subarrendamento de aeronaves a receber. Então ela incluiu isso aqui também. E aí fica uma questão mais para contador realmente colocar isso no detalhe. Eu não sou contador, então eu fiz de uma forma que eu acredito ser a mais simples possível, mas que a gente consiga da mesma forma enxergar o número. E aí, se a gente olhar aqui embaixo, ela já calcula para a gente também. Ela pegou o caixa aqui. O caixa também ela considerou lá em cima, se a gente olhar no caixa, ela considerou contas a receber também, considerou algumas outras coisas, deu um pouquinho diferente do meu, e a gente vai ver que a dívida líquida sobre a EBITDA que ela calculou foi de 3,3, mas a magnitude está mais ou menos a mesma, e o que importa é você entender que essa empresa ela é bastante alavancada, enquanto Lojas Renner não é. E o interessante aqui, lá em Lojas Renner a gente também encontra um gráfico desse, que é importante para a gente entender o quão grave é a situação e o quão rápido ela pode se escalar, que é o cronograma da amortização da dívida, ou seja, quais dívidas estão vencendo, em quanto tempo, qual o valor dessas dívidas, para a gente saber no longo do tempo, aí olhando temporalmente, o quanto que a empresa consegue se sustentar, por quanto tempo, sem receita, né, ela consegue se sustentar. Aqui no caso da Azul a gente vê que do primeiro ao quarto trimestre de 2020 ela tem algumas dívidas para serem pagas, ela tem dívida em dólar também. Outra coisa importante para se avaliar, principalmente por causa do valor do câmbio, então a gente tem um pouco de risco cambial aí também, um risco nessas dívidas em dólar, então tem que ficar muito atento nessas questões, mas aqui a gente consegue ver no longo do tempo o que vai acontecer com a empresa, quanto tempo de sobrevida ela tem para ir pagando essas dívidas com tranquilidade. Bom, pessoal, para o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham entendido, né, a dívida líquida sobre a EBITDA e a liquidez corrente, o quanto isso mostra a saúde financeira da empresa, principalmente no curto prazo, né? Isso é interessante de olhar nesses momentos de crise. Tenha entendido também onde conseguir baixar esses arquivos, onde dentro desses arquivos encontrar cada informação. Então, se você gostou desse vídeo, coloca aqui nos comentários, compartilha com seus amigos também. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!